E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa tecnologia que parece ter saído direto de um filme de ficção científica, mas que, olha, já está começando a moldar o nosso futuro. A unidade de processamento quântico, a famosa QPU. Ela é o coração, sabe? O centro revolucionário de um tipo completamente novo de computador. E a gente vai entender direitinho como essa máquina funciona. Bom, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com uma analogia bem simples para todo mundo pegar a ideia principal, depois vamos fundo no poder do qubit, damos uma olhada na anatomia de uma QPU, vemos como ela faz um cálculo na prática e, para fechar, falamos sobre os desafios e o que esperar do futuro dessa tecnologia. Vamos lá! Então, para começar, vamos usar uma imagem mental bem fácil de visualizar que ajuda a gente a sacar a diferença, assim, fundamental entre o computador que a gente tem em casa e um computador quântico. Olha, essa analogia é simples, mas ela explica tudo. Pensa numa CPU normal, a do seu computador. Ela é super metódica. Para resolver um labirinto, ela vai testando um caminho, depois o outro e o outro, até achar a saída. Já a QPU, a QPU, usando as regras da física quântica, consegue explorar todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. É uma mudança total na forma de processar a informação. Mas o que exatamente permite essa mágica de explorar tudo de uma vez? É isso que nos leva para a nossa segunda parte, onde a gente vai conhecer a peça fundamental que faz tudo isso ser possível. Então, para deixar bem claro, a QPU é o cérebro da operação. Ela não é só uma CPU mais potente, não. Ela funciona com um conjunto de regras completamente diferente, as regras do mundo quântico, para manipular a informação de um jeito totalmente novo. E a unidade básica dessa computação é o qubit. Pensa assim: se o bit é o tijolinho da computação clássica, o qubit é um tijolo infinitamente mais versátil da computação quântica. E é aqui que a diferença fica gritante. Um bit clássico é como um interruptor de luz. Ou está ligado ou está desligado. Ou é 0 ou é 1. Ponto. Já o qubit, ele pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser uma combinação dos dois ao mesmo tempo. É nessa capacidade que o jogo muda completamente. E esse poder, essa coisa meio maluca de ser os dois ao mesmo tempo, tem um nome, claro: superposição. É justamente esse princípio que dá à QPU a habilidade de avaliar inúmeras possibilidades de uma vez só. O qubit só escolhe um estado, 0 ou 1, na hora em que a gente mede ele. Ok, a teoria é fascinante, né? Mas como é que se constrói uma máquina que consegue manipular esses estados quânticos que são tão delicados? Vamos dar uma olhada por dentro dela, nos seus componentes? Uma QPU é um sistema bem complexo, com 4 partes essenciais. Primeiro, claro, os qubits, que guardam a informação. Depois, os circuitos que manipulam esses qubits. Aí tem o sistema que faz a leitura do resultado final. E talvez o mais importante, um ambiente ultra controlado para que tudo isso possa funcionar. E os próprios qubits não são todos feitos da mesma coisa, sabia? A ciência hoje explora diferentes tecnologias para criar eles. Tem os de circuitos supercondutores, os de íons que ficam aprisionados, ou até mesmo usando fótons, que são partículas de luz. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, é uma corrida para ver qual vai ser o design mais estável e que consiga crescer. Para programar os qubits, os cientistas usam pulsos de uma precisão absurda, tipo micro-ondas ou lasers. Esses pulsos funcionam como as portas quânticas, que são as operações lógicas do mundo quântico. Elas não só colocam os qubits em superposição, como também conseguem entrelaçar eles, fazendo com que o estado de um afete o outro na mesma hora, não importa a distância. E por que precisa de todo esse cuidado com o ambiente? Bom, por causa de um fenômeno chamado decoerência. Qualquer coisinha do mundo aqui fora, uma vibração, uma mudança de temperatura, qualquer ruído pode destruir aquele estado quântico super frágil e estragar o cálculo inteiro. A decoerência é o grande vilão dessa história. Agora que a gente já conhece as peças, vamos juntar tudo. Como é que uma QPU, na prática, faz um cálculo? Qual é o passo a passo? O processo todo é como uma coreografia, muito precisa, com 4 atos. Primeiro, a inicialização, que prepara os qubits. Depois, a manipulação, quando as portas quânticas criam a superposição e o entrelaçamento. Aí o sistema processa tudo, evoluindo e explorando aquele labirinto de possibilidades. E no final, a medição, que faz estado quântico colapsar e nos dá uma única resposta, uma resposta clássica, 0 ou 1. Estamos chegando na reta final da nossa análise. Com todo esse potencial incrível, o que é que ainda impede a gente de ter um computador quântico em todo lugar? Vamos ver os desafios e o que o futuro promete. Se a gente colocar uma do lado da outra, as diferenças gritam, né? A CPU usa bits, processa de forma sequencial, é super estável e é uma tecnologia madura que a gente domina.
Já a QPU usa qubits e superposição, é massivamente paralela, mas em compensação é muito sensível e ainda está surgindo. No fundo, são ferramentas diferentes para tipos de problemas diferentes. E os desafios, olha, são gigantescos. Lutar contra a decoerência, corrigir os erros que acontecem o tempo todo, conseguir aumentar o número de qubits de um jeito que funcione e, claro, lidar com o custo e a complexidade de construir e manter essas máquinas. E aí a gente chega no ponto-chave, que é exatamente o que essa citação diz. A QPU é a ponte, é a peça de engenharia que tira a mecânica quântica do quadro negro da sala de aula e transforma ela numa ferramenta com potencial para mudar o mundo. Sem ela, tudo isso seria só uma teoria bonita no papel. E tudo isso nos leva a uma pergunta daquelas, para a gente refletir de verdade. Desde criar novos remédios e materiais até resolver problemas super complexos de clima ou finanças. O que a gente poderia alcançar se tivesse a chave para explorar todos os caminhos de uma só vez. O futuro, para dizer o mínimo, é fascinante.